Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje, a nossa meditação é a continuação da mensagem que nós gravamos ontem, Nós meditamos ontem, que está em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 15 até ao 33, E a nossa continuação hoje dá-se a partir do versículo 23, que foi quando Jesus, no encerramento da mensagem de ontem, disseram-lhe eles: de César, então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o se retiraram, E aí a sequência diz: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Então, irmãos, nós vejamos aqui que a discussão dos saduceus. Saduceus, para quem não sabe, era uma das seitas que tinha na época, a mais ferrenha delas era a seita dos fariseus, E a outra era a seita dos saduceus, Eram duas seitas ferrenhas, que combatia Jesus o tempo todo ali, impondo-lhe os pensamentos dos quais eles defendiam, É claro que eles falavam tudo baseado na lei de Moisés, mas eles distorciam a palavra de acordo com o entendimento deles, para que eles pudessem fazer tudo que desse na cabeça deles. Como ainda hoje nós temos aí muitos pastores, muitos pregadores, grandes líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus a seu bel prazer, para que eles possam fazer aquilo que eles têm vontade de fazer e a palavra contrariam, Então, de modo que com isto eles já faziam naquela época e continuam fazendo até hoje, E mais grave ainda, a cada edição de uma nova remessa de Bíblia, estão adequando as Bíblias de acordo com os pensamentos deles, Então, tem coisas horrendas acontecendo aí, e esse povo vão pagar muito caro por tudo isso no dia da vinda do Senhor Jesus, E já aproveitando o gancho para falar sobre isso, em relação à ressurreição, vamos primeiro aqui em relação ao casamento que eles perguntaram, a pergunta foi feita a Cristo, glória a Deus, aleluia, Jesus, No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão,
Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, irmãos, em relação ao irmão casar com a irmã, na verdade, essa lei foi dada por Moisés. Caso o marido case, uma vez casando com uma jovem, e se por um acaso ele morrer antes até quando ele morrer não tiver deixado nenhum filho, então para a mulher casar com um irmão dela, um irmão dele, casar com o irmão dele na sequência, para que suscite descendência para ele, Mas não tem nada a ver com a ressurreição dos mortos para o novo casamento, não, tá? Não tem nada a ver, porque no caso da ressurreição dos mortos, na verdade, essa palavra, essa expressão, quando os saduceus encurralaram a Jesus nesse sentido, eles fizeram uma pegadinha aí para tentar Jesus também nesse sentido, No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, Quer dizer, se eles já afirmavam isto, que não havia ressurreição. Eles tinham um bom entendimento do que eles liam, sabendo que não haveria ressurreição, E aí, a única ressurreição que existe é do dia da vinda do Senhor Jesus. Todas as pessoas que nasceram desde o princípio do mundo até o dia de hoje, ninguém saiu do sono, daquele sono profundo que está ali, de acordo com a palavra de Deus, embaixo do altar do Senhor estão todos dormem no pó. Todos que morreram até o dia de hoje, desde o princípio do mundo, todos estão dormindo no pó. Ninguém, espírito nenhum de nenhum morto encarna em ninguém, não reencarnou em ninguém, não reencarnará em ninguém até o dia da vinda do Senhor Jesus. Naquele dia todos ressuscitarão para ir encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, E a palavra de Deus afirma que muitos, todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia. Todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia. Os machões, os durões, os pistoleiros, os valentões, os bravos, os guerreiros, os todos cheios de pompa, Todo joelho se dobrará diante de Deus naquele dia. Se dobrará e ali haverá a destinação da qual o Senhor dará para todos tantos quantos se apresentarem diante dele naquele dia, e todos se apresentarão, não ficará ninguém. Não tem esse negócio de eu não vou, eu não quero ir, não. Você vai, se você não for empurrado, você vai arrastado, mas que você vai chegar diante do Senhor, dobrar o joelho diante dele e vai esperar a sua sentença. E a palavra de Deus afirma que o Senhor colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, E serão ali, como ele diz, juntarão no seu celeiro, colherão o joio e separará o joio do trigo. Outra afirmação também da mesma simbólica, da mesma forma, Então, ou seja, os maus, aqueles que não
que não alcançaram a salvação serão colhidos primeiro, enfechados, lançados nas trevas exteriores para queimar no fogo do inferno, né? E a única ressurreição será esta, para poder receber a sentença do julgamento daquele dia, né? Para ser destinado. Então, ninguém que já nasceu até hoje, dos que ainda vão nascer, de acordo com a palavra de Deus, viverá mais que uma vez. Ao homem está destinado a viver uma única vez. O homem nasce, cresce, vive e morre. E não tem mais ressurreição, não existe nem ressurreição de mortos para a reencarnação, isso não existe. Ressurreição de mortos para a reencarnação, o povo fala, aconteceu na reencarnação, eu quero nascer de novo homem outra vez, eu quero nascer mulher, não, eu quero nascer homem, não, isso não vai existir. Isso é enganação do inimigo, né? Isso não existe. Não haverá ressurreição de mortos para a reencarnação. Isso não haverá. Ao homem está destinado a viver uma única vez, né? A única ressurreição que haverá será naquele dia. O Senhor então virá nas nuvens, ele fará o chamado e todos os mortos ressuscitarão, né? A palavra de Deus afirma, né, que a terra dará os seus mortos, a água dará os seus mortos, e vai falando, vai colocando ali, todo lugar que tiver alguém que morreu nessa situação, pessoas que morreu na água, que caiu no Oceano Atlântico, que nunca acharam nem os ossos, nem nada, fizeram um enterro simbólico dentro das próprias águas, lá jogando fogo, aquelas coisas que eles fazem, né? Então, esses, naquele dia, não precisará de mergulhador para procurar onde estão os ossos do fulano, do Bertano, do Ciclano, quantas pessoas famosas, aviões que caíram, né? E as pessoas ficaram emergidas no fundo do mar, nunca encontrou. Naquele dia, ele vai ressuscitar sozinho, automaticamente, pela força e o poder da palavra de Deus, pela força de Deus, e vai aos pés do Senhor Jesus para receber a sua sentença, para ver para qual destino o Senhor dará para ele. É a única vez que o homem ressuscitará, né? E após isto, né? Após isso, esse dia, de acordo com a sentença do Senhor, né? Então, nenhum homem, nenhuma mulher, Moisés deu a lei dessa forma para suscitar herdeiro ao marido que casou, né? Quer dizer, seria um testemunho para aquela pessoa, que a pessoa passou pela vida, né? Assim como a palavra de Deus fala, para que nós não comparecemos diante de Deus nas igrejas, né, de mãos vazias, para nós levar sempre alguma coisa, né, uma oferta, um dízimo, uma oferta alçada, uma oferta espontânea, né, ou um voto que nós fizemos, para quê? Para servir de testemunho para nós naquele dia, né, sobre aquilo que aquela boa obra que nós praticamos naquele dia, para servir de testemunho para nós. Assim será o filho, que suscitaria a filha ao homem que casou primeiro, por este motivo, né? Mas não para que na ressurreição dos mortos, de acordo com o entendimento daqueles que entendem assim, ou de acordo da forma que foi feita a pergunta, né, a mulher seja desse ou daquele. Ela não será de nenhum, conforme Jesus disse, né? Se ela casou com o primeiro e foi casando sucessivamente até chegar no sétimo e não deixou filho, não teve filho com nenhum deles, né? Ela não será de nenhum deles. Ou se tiver filho com todos eles, da mesma forma, não será de nenhum deles, como o próprio Senhor Jesus disse e afirma na sua palavra, né? Na ressurreição, né, nós teremos nossos corpos transformados em corpos de anjos, aqueles que irão para o céu, né? Aqueles que serão destinados ao fogo do inferno, que serão lançados nas trevas exteriores, então será lançado juntamente com Satanás e seus seguidores nas trevas exteriores, no fogo do inferno. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, né? Naquele dia. Agora, no local que eles serão lançados, que todos serão lançados dessa forma, os que serão destinados às trevas exteriores, a palavra de Deus afirma que o corpo desse homem, dessa mulher, será transformado num bicho horrendo, né? A semelhança de Satanás, né? E serão lançados, primeiro é transformado o corpo em corpo de bicho, de Satanás, lançado no fogo do inferno, porque Deus não vai lançar nenhum homem, nenhuma mulher, né, com o corpo que nós temos, com a imagem e semelhança que nós temos, que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não fará isso, mas é transformado. O homem e a mulher que alcançou o reino dos céus, que conquistou aqui durante a sua vida,
e aquele dia é só para receber a sentença apenas, né? Então ele será transformado em corpos de anjo, né? Corpo celestial, como afirmou Jesus aqui, né? E aqueles que serão destinados, que não alcançaram a salvação, nem aqui, nem alcançará no julgamento, porque as suas obras todas foram más, né? Então eles são transformados num corpo, num bicho horrendo e lançados nas trevas exteriores, no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, né? E Jesus afirma aqui, nesse fechamento aqui, glória a Deus, aleluia a Jesus, da mesma sorte o segundo e o terceiro, e ao sétimo, e por fim todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu tenho falado, irmãos, o homem precisa examinar as Escrituras. O homem precisa examinar a santa palavra de Deus. O homem precisa ler a Santa Bíblia. Lê com atenção. Não vai para a igreja com a sua Bíblia embaixo do braço, ou nem leva, às vezes, vai só com o celular na mão, e chega lá, o pastor lê sozinho, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e você não aprende, não conhece, não toma conhecimento da palavra de Deus. Compre a sua Bíblia, leve a sua Bíblia e leia junto com o pregador, com o pastor, para você acostumar, aprender e entender, né? Por isso que Jesus fala aqui. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Lá em São João, no Evangelho de João 5,39, está escrito, né? Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, não tem como você alcançar a salvação da sua alma se você não conhecer, não aprender, não entender, não ler a palavra de Deus. Você precisa fazer isto para saber, para entender o certo do errado, para não ser enganado nem pelo homem, nem por Satanás, que usa os homens malignos, homens de Belial, para poder, que só pensa no dinheiro e não pensa na alma do cristão que está na sua igreja, né? Você às vezes até está na igreja de boa fé, de boa mente, né? Mas o seu pastor, ele não é um pastor, ele é um falso mestre, ele é um falso pastor, ele é um bode, ele é um cabrito, ele não é uma ovelha, né? Então, de modo que ele está te levando para o caminho errado. Você não examina a Escritura, você não conhece, você não entende, você não sabe, você não aprende. Você tem que comprar uma Bíblia e ler e pedir a Deus entendimento para entender, entendeu? Para que você possa fazer o que Jesus está falando aqui, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então você, para conhecer o poder de Deus, você tem que ler, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que examinar. Aí você vai conhecer as operações que provêm de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, na vida do seu vizinho, na vida das pessoas de um modo geral. Você vai saber se é Deus ou não operando aquilo. Deus operando milagres, sinais, maravilhas e prodígios, né? Porque o diabo também opera milagres, mas nem maravilha nem prodígios, né? O diabo também opera, né? E a alma vai para o fogo do inferno. Você tem que saber aprender e conhecer, entender, né? Praticar e fazer, né? Para que você possa ter o discernimento perfeito das coisas que são de cima, né? Porque na ressurreição nem casam, nem são dados a casamento, mas serão como os anjos no céu. Então nossos corpos serão transformados em corpo de anjos e vamos somar aos anjos no céu, corpo celestial. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, né? Aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância, né? Teremos vida em abundância, né? Nós tenhamos essa vida aqui nesta vida, né? Vida de gozo, paz e alegria.
Vem as lutas, vem os sofrimentos, vem as dores, vem. Mas nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Eu falo muito isto, né? Toda a carga pesada que sobrevém sobre uma pessoa, num lar, numa casa, numa família, né? Aquele que serve a Cristo, que aceitou a Jesus, né? Que foi batizado, que vive em perfeita comunhão com Deus, que luta cada dia pela sua santificação de corpo, alma e espírito, porque é conquistada a cada dia. Não tem necessidade de ser todos os dias. Ontem já passou, hoje nós estamos vivendo, amanhã ainda virá. Então lute pelo dia de hoje, né? Então você passa o mesmo lugar que um passa gemendo e chorando, né? Com lutas, com dor, com sofrimento, com amarguras. Nós passamos felizes, alegres, sem dor, sem sofrimento, e o Senhor pelejando por nós. É assim que funciona, é assim que é, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, ou seja, vida e vida eterna, né? Deus não estará cuidando dos mortos daquele momento, né? Os mortos serão lançados no fogo do inferno, nas trevas exteriores, né? Ao homem está destinado a viver somente uma vez, né? No caso, não haverá, nós nem saberemos quem foi nossa esposa, porque os corpos são transformados em corpos celestiais, corpos de anjos, né? Somos todos iguais, né? Não tem marido, não tem mulher, não tem esposa, não tem filhos, não tem casamento, não tem divórcio, não tem desquite, não tem ajuntamento, não tem separação, né? Não tem conta para pagar, não tem dinheiro para receber, né? É uma vida de gozo, paz e alegria, onde haverá somente louvor e adoração ao lado do Senhor Jesus. E assim viveremos felizes para sempre, para toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém! Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém!